Eu expresso a gratidão. Não sou nada, ó Deus, sem ti. Eu sempre gosto de falar que nós não somos absolutamente nada sem Deus. Mas Deus sem nós continua sendo Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, amigos, espectadores que estão conosco pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, nós vamos nesse instante ouvir Deus falar aos nossos corações através da sua palavra. Nós vamos convidar você aí onde você está a fazer uma leitura conosco na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no Salmo de número 84, do versículo 1 ao versículo de número 7, que diz o seguinte: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus. Que Deus aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e gloriosa palavra. Meus amados irmãos, queridos telespectadores, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Neste tempo de pandemia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo anela, está de volta ao templo, aos átrios do Senhor. Ele diz: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, para os seus filhotes, junto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados, alegres, felizes os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração estão os caminhos aplanados, em cujos coração há as estradas de Sião, o qual, passando pelo vale de Baca, que significa árvore de bálsamo, ou vale de lágrimas, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Queridos, o Salmo faz parte
dos chamados salmos de peregrinação, este Salmo 84, que eram cânticos cantados pelos peregrinos, enquanto faziam uma peregrinação ao Monte Sião, ou Jerusalém, para adorar a Deus no templo. O salmista descreve sua sede de Deus, seu desejo por adorá-lo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares. Não sabemos o certo quem escreveu este salmo, mas sabemos que Deus é o sumo bem do salmo, ou do salmista que escreveu. Estar na presença do Senhor era uma prioridade. O salmista demonstra pesar de não estar naquele momento no templo para adorar a Deus. Até mesmo as aves encontraram um lugar perto de Deus. Esse também era o seu anseio. E assim como o salmista descreve, meus amados, estamos como peregrinos neste mundo, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E este salmo nos inspira e nos ensina como fazer nossa caminhada. Por isso anunciamos que falaríamos nesta noite sobre 4 lições para caminharmos como peregrinos. Feliz é o peregrino cuja força está em Deus. Bem-aventurado o homem cuja força está em Deus, está em ti, ó Deus. Salmo 84, versículo 5. A peregrinação era um grande exercício de devoção a Deus. Os homens iam celebrar ao Senhor, andavam por vezes longos caminhos. Israel era uma nação que tinha vários inimigos. Então podemos indagar: quem protegeria suas casas enquanto os homens andavam em peregrinação para celebrar e se encontrar com Deus? Êxodo capítulo 34, versículos 23 e 24, a palavra de Deus nos diz: quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Então esse Deus continua ainda hoje guardando o nosso lar, guardando a nossa casa. Deus protegia as famílias daqueles que iriam buscá-lo e adorá-lo. Sua força e proteção estava em Deus. Isso é um mistério divino, mas esse mesmo Deus continua até hoje. É um mistério a forma como Deus protege o seu povo. Quantas providências milagrosas Deus já operou em sua vida. Você pode lembrar de milagres e providências sobrenaturais em sua vida? Não são coincidências. Suas preocupações te afastam ou te aproximam de Deus? Não deixe que as preocupações de sua vida o impeçam de caminhar em direção ao Senhor.
busque a Deus. Dependa de Deus. Faça dele a sua força. Peça a ele que dirija o seu caminhar. Você ora pedindo orientação a Deus? Ou busca resolver as coisas do seu jeito? Os hebreus deixavam suas casas rumo ao encontro com Deus. O Senhor era uma prioridade. O Senhor é uma prioridade e deve ser uma prioridade em nossas vidas. O segundo passo, o segundo conselho para o peregrino é: feliz é o peregrino que, passando pelo vale de lágrimas, faz dele uma fonte. Feliz a igreja do Senhor Jesus Cristo, feliz o povo de Deus nesta peregrinação na terra, que faz do vale de lágrimas o sofrimento uma fonte de água viva. Cada um de nós já passou ou está passando por este vale. Talvez alguns tenhamos ou tenham chegado até ele ou dele por causa da perda de alguém que amava, ou por uma relação quebrada, ou qualquer outra coisa, ou outra situação que tenham lhe causado dor e desespero. Outros enfrentam esse vale por terem cedido a alguma tentação e caído, pecado, ou por estarem enfrentando a indiferença de tudo que está acontecendo, ou a depressão, não importa. Existe sempre um desses vales sombrios que nos fazem chorar na caminhada. Aqui está o caráter distintivo do verdadeiro peregrino. Nas adversidades, ele encontra refrigério mesmo na mais sombria dificuldade. Há alegrias de peregrinação que fazem os homens esquecerem os desconfortos da estrada, pois Deus traz refrigério para a alma. Paz que não podemos muitas vezes compreender. E quando estes peregrinos, queimados do sol, cansados e ressacados de sono, estão viajando por este vale e suas línguas se apegam ao céu de suas bocas com sede, o Senhor, de tempos em tempos, abre neste vale um poço de água viva para saciar a sede. Os pobres e necessitados buscam água e não há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Abrirei rios nos altos desnudados e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto num lugar de água e a terra seca em mananciais. Isaías 41, versículo 17 e 18. Não sei qual é o vale que nós estamos vivendo ou que você está vivendo hoje. Não sei. Talvez um vale de situações terríveis. Não só por causa da pandemia, mas por as dificuldades, porque mesmo com a pandemia, as dificuldades, os problemas familiares, os problemas de relações
familiares, os problemas financeiros, todos continuaram ou até aumentaram. E talvez você esteja sentindo sede, mas eu quero dizer para você que não importa o deserto que você esteja, Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vai abrir uma fonte para saciar a sua sede. No vale de lágrimas, onde não havia suprimentos naturais vindos de baixo, os peregrinos encontraram uma compensação abundante nas águas do alto. Pode ter certeza que o Deus de Israel, o Deus dos Hebreus, continua até hoje a socorrer os peregrinos desta vida. Em terceiro lugar, feliz é o peregrino que descansa em Deus, pois caminha na força, de força em força. Versículo 7. Ao correr uma maratona, a tendência natural é que o corredor venha a se desgastar, a cansar e a se sentir fatigado ou cansado. Mas para o peregrino que caminha em direção a Deus, a história muda de figura, a história é diferente. Diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, se você está cansado por causa da peregrinação, da caminhada que estamos vivendo, saiba que Deus está ao teu lado. Espere em Deus, espere no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31. O quarto conselho para a nossa peregrinação, na caminhada em busca da vitória já garantida, porque foi Cristo Jesus quem nos garantiu. Feliz é o peregrino cujo destino é Deus, pois mesmo no vale o seu fracasso é impossível. Jamais você vai fracassar. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. É o que nos diz o versículo 7 do capítulo 84 dos Salmos. Qual é a razão da sua existência? Qual é o destino de sua peregrinação, da sua caminhada aqui na terra? O homem muitas vezes tenta viver independente de Deus. Há aí um divórcio. O princípio ativo da emancipação do homem desde Adão. O homem deseja viver sua vida por si, mas se engana, pois seu combustível é o próprio Deus. Quem vive olhando as riquezas, os prazeres, a fama, o sucesso profissional ou qualquer outra coisa como finalidade, se perde pelo caminho. Se desgasta no caminho, em rumo ao erro. O destino do salmista é Deus. O viver a sua glória, os seus propósitos.
Deus deseja que você viva para Ele e se encaixe nos planos dEle. Se em seu coração está o caminho que leva a Deus, o seu fracasso é impossível. Se Cristo está no seu modo de vida, sua esperança e o seu prazer, o seu fracasso é impossível. Pois Deus não se nega, todo o que o busca, o encontra. Assim sendo, queridos, o vale de lágrimas será apenas um pano de fundo, uma paisagem, enquanto você avista seu destino, que é os céus, a glória de Deus que está preparada para os homens que adoram a Deus, para as pessoas que se entregam a Deus. O profeta, ele disse: eu fui arrebatado em sentidos, e o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o homem nunca imaginou, é o que Deus tem preparados para aqueles que o amam. O vale de lágrimas será apenas um pano de fundo, uma paisagem enquanto você avista o seu destino, a glória eterna. Não seremos perdidos no deserto, onde não há caminho, nem procuraremos o bem ilusório e passageiro, mas somos resgatados pelo Senhor. E os resgatados pelo Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos, e alegria eterna estará sobre suas cabeças. Todos os que foram a Sião se apresentaram em Sião. Não houve perdas nem desvios, pois Deus os guardou até o fim da jornada. Deus sempre será suficiente para preservá-los, seguros e irrepreensíveis para seu reino celestial e glória. Os problemas não os submergirão, não te cobrirão, as tentações não os vencerão, os inimigos espirituais não irão te destruir. É promessa de Deus. Portanto, querido, irmão, irmã, amigo, amiga, creia nisso. Deus sempre será o suficiente para te preservar. Seguros e irrepreensíveis para o reino celestial de glória. É assim que nos promete a Bíblia, a palavra de Deus. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É assim que nos promete a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus Cristo é o nosso amigo verdadeiro. E Ele está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos livrando e nos abençoando. Nós louvamos a Deus por isso, nós glorificamos a Deus por todas essas coisas.